Olá, gente, para você um forte abraço, muito boa tarde para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Souza e aqui estamos mais uma vez para falar de Bahia e de Vitória, aqui dentro do programa Itaparica nos Esportes. Pois é, gente, falar do Vitória é falar de prejudicação. O Vitória que nos últimos jogos vem sendo prejudicado pela arbitragem brasileira. Isso é decepcionante, isto é tristeza para os torcedores rubro-negros. O Vitória que no último jogo pelo Campeonato Brasileiro foi ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense, que inclusivamente vem jogando muita bola, vem fazendo o Campeonato Brasileiro sensacional e que o Atlético Paranaense não tem nada a ver com os escândalos e com as irregularidades da arbitragem brasileira que tem prejudicado muitos times futebolísticos do nosso país. E o Vitória, ultimamente, tem sido prejudicado contra o Flamengo, pela Copa do Brasil, o jogo de ida, o Vitória também foi prejudicado. E dessa vez, pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória, mais uma vez, pela arbitragem, foi prejudicado. Por exemplo, aquela falta brutal, aquela falta escandalosa, que merecidamente o cartão deveria ser vermelho para o atleta do time do Atlético Paranaense. Aquela bola que o centroavante do Vitória ia na direção do gol, possivelmente poderia até fazer o gol, não sei, mas referente à falta, o árbitro deixou a desejar. O árbitro, ele era para expulsar o jogador, porque na realidade ele foi nas pernas, quase quebrou a perna do atleta do time do Vitória, que foi tão forte a falta que o jogador do Vitória não voltou mais para a partida, teve que ser substituído pela agressividade ou da lesão ou da forma que foi acometido a falta em cima do atleta do time do Vitória. Isso era para expulsão. Então o Vitória foi prejudicado. Talvez se o atleta fosse expulso, poderia que o cronograma ou o jogo poderia ter outro ritmo, poderia ter outra formação. Infelizmente o árbitro, mais uma vez, deixou a desejar. E teve um lance ali, se não foi um jogador do Vitória, acho que foi Ramon, que ali no meio de campo teve uma entrada duríssima, quase quebrou a perna do jogador do Vitória, e que também a arbitragem fez vista grossa, fez como se nada tivesse acontecido e também não expulsou o jogador, que ali também era para ser outra expulsão. Aí seria 2 jogadores do Atlético Paranaense que seriam expulsos, e isso mudaria totalmente a forma de jogar o Vitória. O Vitória poderia ser um time mais ofensivo, porque teria 2 jogadores a mais contra 2 a menos do Atlético Paranaense. Então o árbitro brasileiro, ultimamente, tem deixado a desejar no futebol brasileiro. Então a CBF, eles têm que rever, realmente tem que fazer uma reciclagem no futebol ou na arbitragem brasileira. Vocês, torcedores, que estarão ouvindo, assistindo esse vídeo, comenta nos comentários, analisa, faça uma reivindicação, diretoria do Vitória, vai na CBF, clubes brasileiros que têm sido prejudicados pela arbitragem brasileira. O momento é este de ir na CBF, de bater no peito e correr atrás dos seus direitos, porque é direitos dos times brasileiros que vêm sendo de forma agressivamente prejudicados pela arbitragem brasileira. Futebol arte, que é considerado em todo o Brasil, o futebol alegre, que é considerado em todo o Brasil, que é falado em todo mundo sobre o futebol, como exemplo, Ronaldinho Gaúcho, que na sua época, espetáculo, maestro, o bruxo, que sabia fazer com a bola, o qual ele fazia com a bola, o próprio Ronaldo Fenômeno, Romário, Bebeto, dentre outros, que isso repercutiu o Brasil pelo futebol alegre e o futebol muito para frente, mas pela arbitragem brasileira, que tem repercutido as irregularidades, tem sujado o futebol brasileiro pela péssima arbitragem do nosso futebol brasileiro. CBF, vamos abrir o olho. CBF, vamos se despertar. CBF, vamos rever, vamos fazer uma reciclagem, vamos pegar os árbitros e vamos ver o que está errando, vamos fazer palestras, vamos conscientizá-los que nas suas irregularidades, da forma que apita, isso pode prejudicá-los, os times que têm investido
de forma duramente, que tem muitas vezes fazendo um belíssimo jogo, mas a arbitragem acaba prejudicando e acabando com aquele projeto que o time desenvolve no decorrer da partida. Então vamos lá, torcedores, opine, se inscreva no meu canal e diga o que é que realmente a diretoria dos times que vêm sendo prejudicados tem que fazer para que isso venha a mudar. Então, se inscreva em nosso canal, nos dê aquela moral. E muito obrigado pela participação. E nós vamos para um intervalo. E já nós voltaremos para falar do Esporte Clube Bahia, aqui no programa Itaparica nos Esportes. Por isso que nos fala Marcelo Souza. Aguarde-nos já. Tricolor de aço para todos os torcedores que estão criando a expectativa de o Bahia. O Bahia que precisa melhorar. O Rogério Ceni está na corda bamba. O Rogério Ceni precisa mudar a formação de jogar do Bahia. O Rogério Ceni tem que não inventar moda, porque o Grupo City, que é um grupo de investimento financeiramente, que é um retorno. O Bahia que não participou da Copa do Nordeste por participar da Libertadores, e o Bahia foi eliminado da Libertadores das Américas, e o Bahia que correrá o risco de estar eliminado da Copa do Brasil, porque tomou 3-1 do Remo e precisa fazer 3 para levar, precisa fazer 3 para passar direto e precisa fazer 2 para ir para disputas de penalidade máxima. Então a situação do Bahia é muito precária. Perdendo essas competições, perde receita financeira. E isso o Grupo City não permite. E por isso o Rogério Ceni corre o risco de perder o seu cargo como técnico do Bahia, tá bom? Não saia daí, já voltaremos aqui no programa Itaparica nos Esportes.